Agora sim, meu microfone não estava desativado. Bom dia, tudo bem? Cadê o pessoal dessa aula? Catarina, bom dia, olha aí. Bom Bom dia, dia. Catarina. Tá, vamos lá então, do tempo que nós temos. Hoje a gente vai trabalhar duas coisas de filosofia. Deixa eu abrir a tela aqui. Tem um barulhinho aqui que o meu computador central, o meu computador PC é muito barulhento. Daqui a pouco eu desligo ele. Certo. Estão visualizando? Sim, Vamos lá. Tá legal. Aí, vai. Sumiu a minha tela de compartilhamento. Vocês estão vendo ela? dá para ver. Dá para ver? Tá legal. Não, mas tá. Aconteceu alguma coisa que eu vou descompartilhar e vou compartilhar de novo, porque a tela simplesmente sumiu para mim, tá? Sabadinho de manhã aí. Agora sim. Cara, o sofismo é uma corrente filosófica da Grécia, tá? Que era baseada pelo relativismo, a ideia de que a verdade pode não ser única e a verdade e a liberdade são coisas que são procuradas pela filosofia desde os seus primeiros tempos, tá? Então, para falar do sofismo, num primeiro momento, a gente vai falar do contexto histórico. E tem uma coisa que eu já repeti para o pessoal em aula algumas vezes, na verdade é um dos meus mantras lá, que eu tento repetir e incutir na cabeça de vocês, é a ideia do comércio. Onde teve desenvolvimento comercial, onde teve progresso humano, o progresso da civilização humana, teve desenvolvimento comercial. Tá? E isso vai acontecer também nas principais cidades da Grécia. O caso mais específico de Atenas, mas outras ali prósperas do redor. Tá? Então, aquele contexto da vitória grega sobre os persas, a gente há pouco tempo, nós vimos a Grécia, né, cara? E o século V na Grécia, que é conhecido como século de Péricles, é o século em que aflorou o desenvolvimento daqueles monumentos de Atenas que estão lá até hoje, tá? Floresceu comercialmente e, por consequência, floresceu culturalmente. Isso trouxe mudanças econômicas e também mudanças políticas. A democracia se firmou ali. E embora aquela democracia, olha a última frase que está escrita aqui no meu slide, tá? Fosse uma democracia para cidadãos masculinos, nativos, significa nascidos da Grécia, então não era para estrangeiros, e livres, a gente está falando de 10% da população. De qualquer maneira, ali, naquele contexto, é um avanço muito grande, tá? Porque os caras estão começando a criar uma consciência do seu papel, a penúltima frase ali, uma consciência do seu papel na participação e na gestão política da cidade, tá? E isso cria um novo homem, isso cria um novo conceito do homem, um novo conceito de sujeito. Na esteira disso, obviamente que vão se criar ideias. Para aquele lugar vão afluir ideias de outros lugares e a filosofia, esse aí é o caldo de cultura onde vai se criar a filosofia. Tá? Alguns caras que são precursores, que são pioneiros nisso aí, tem mais, tá? Eu estou te dando os dois que o polígrafo, que o Conecta te fornece, ele trabalha. O Protágoras de Abdera,
Tá? Ele está dizendo que o conhecimento vem dos sentidos e o conhecimento tu entende por verdade. Os caras estão se perguntando o que é a verdade e como chegar à verdade. Todos os filósofos, desde o início, desde os germes da filosofia, do germe da filosofia, essa é uma das grandes questões. Primeiro, o que é a verdade? E segundo, como encontrar a verdade? Ela está diante dos nossos olhos, ela está disfarçada, que tipo de vida eu tenho que ter para chegar na verdade, tá? Bom, o conhecimento vem dos sentidos, então o conhecimento vem daquilo que a gente vê, daquilo que a gente escuta, tá? E daquilo que a gente sente. Mas o conhecimento vem também da maneira como a gente experiencia os sentidos, tá? Ou seja, a nossa reação aos sentidos. E aí, os caras vão começar com uma ideia que irritou muito os filósofos ditos clássicos, né? Aqueles caras a partir do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, que é a ideia de relativismo. O relativismo, poxa, é uma coisa que é uma das primeiras grandes verdades que eu aprendi quando eu entrei na faculdade. Eu era sofista e nem sabia, tá? Ou seja, não existe uma verdade. Pode existir mais de uma verdade e cada pessoa pode ter a sua versão da verdade. Porra, mas isso é por isso que as ciências humanas não é chamada de ciências exatas. Tá? E aí, quando os caras começam com isso aí, olha, não tem uma verdade. E talvez essa verdade seja muito difícil de encontrar. Tá, mas como é que a gente encontra? Simples. Olha a penúltima frase ali, o consenso de um grupo. Tá? Quando os homens vivem em sociedade, algumas dessas verdades que se tornam comuns a todos, elas vêm à tona e há um acordo tácito, há um senso comum de construir essa verdade. Tá? De qualquer maneira, olha aí, o Protágoras de Abdera, ele tem uma frase que ficou famosa e muita gente não sabe que é dele. Ele está nos dizendo que o homem é a medida de todas as coisas. Tá? Até aqui, tudo bem? Depois, outro cara, ó, a gente ouve falar muito dos nossos filósofos pops, né? Mas esses caras aí não são conhecidos. O Gorgias de Leontinos, ali o período que ele viveu, tá? E ele critica a visão metafísica do Parmênides, meta que está acima, né? Que transcende o conhecimento físico, e o niilismo, a negação do ser. Lembra daquele papo muito confuso e muito estranho do Parmênides? Alguém foi procurar isso, cara? Alguém tentou desenvolver um pouco dessa ideia? O ser é e o não ser não é. O que ele está querendo dizer com isso? Tá? Tem bons filósofos, tem alguns muito confusos, mas tem filósofos explicando isso no YouTube. Eu vou procurar e vou postar para vocês. Tá? E olha de novo, ele vai lá e irrita mais ainda os clássicos. Palavras não podem traduzir uma verdade. Palavras são invenções e uma invenção não pertence ao ser. Como é que uma invenção não pertence ao ser? Não é que ela não pertence. No momento que eu criei uma coisa, um modelo de comunicação, óbvio que ela me pertence. Mas ele está dizendo que isso não é a verdadeira essência do ser. E isso foi outro ponto central dos filósofos. A essência das coisas. A verdadeira verdade das coisas. Tá? Isso é muito louco e muito confuso, mas é divertido tu começar a viajar em cima disso aí. Outro ponto muito importante da filosofia, que a gente não vai tocar aqui agora, foi a felicidade. O que é a verdadeira felicidade? E o Aristóteles dizia que os jovens não podem ser felizes. Os jovens não podem ser verdadeiramente felizes porque eles ainda não têm tempo de vida, de experiência, para saber o que é avaliar a verdadeira felicidade. Eles confundem os pequenos prazeres, os pequenos confortos com felicidade. É legal tu viajar um pouco em cima disso. Tá? Até aqui, aí a gente entra agora no que seria a filosofia sofista. Os sofistas eram aqueles caras que alugavam o seu trabalho, o seu conhecimento, tá? Porque assim, ó, logo que começou a se desenvolver a ideia de democracia, tá? Também começou a existir o hábito de tu ir para a Ágora. A Ágora era uma praça, uma reunião,
uma praça onde aconteciam as reuniões importantes. Então, cada cidade, cada centro, cada aldeia acabava tendo a sua ágora, onde ali era o local das pessoas debaterem e discutirem coisas. Tá? E a oratória passou a ser, a retórica passou a ser uma coisa muito importante para os gregos. Todo grego que tinha um pouquinho de posses, ele acabava dando um jeito de se treinar, de se educar para a arte da oratória. E a oratória, a retórica, é duas coisas, né, cara? É falar em público e convencer o teu interlocutor. Tá? Poxa, mas isso era uma coisa que não era todo mundo que sabia, e se sabia que isso era um conhecimento específico. Aí que eu vou desligar o computador. Vocês estão ouvindo um barulho de fundo aqui? Um chiado? Tá? Então, muitos filósofos acabavam andando, virando andarilhos e passavam de cidade em cidade e se alugavam como professores particulares de oratório. E os caras que faziam isso, melhorou agora. Os caras que faziam isso, preferencialmente, eram os sofistas. Tá? Então, olha ali, o contexto de valorização da retórica, técnicas de convencimento e ter sucesso nos debates públicos. Tá? Esses caras são pensadores profissionais e eles tinham todo um repertório de técnicas e métodos, obviamente, em troca de pagamento. Tá? Basicamente, esses caras vão ser, grosso modo, sofistas. Não eram só eles, mas grosso modo. E os dois principais valores que eles pregavam, como eu te falei, é o relativismo e o subjetivismo. Tá? O relativismo é aquilo, né? Não existe uma verdade, a verdade é relativa, e o subjetivismo é a ideia de que cada pessoa tem a sua maneira de entender a verdade. Tá? Pessoalmente, eu acho que é um pensamento muito coerente do que a gente achar que existem verdades absolutas ou verdades únicas, ou procurar. O próprio Sócrates e o Platão procuraram planificar uma maneira, achar um modelo que se enquadrasse para todo mundo. Depois a gente vai ver isso. Tá? Então, olha ali. Cada ser humano tem uma natureza singular. Pô, legal tu pensar assim. Uma forma única de percepção da realidade e não existe o padrão de uma natureza universal. Os filósofos clássicos, os caras que vêm com Sócrates, sabe que Sócrates é considerado o primeiro filósofo, né? Esses caras, eles são os sofistas, é uma pré-filosofia, tá? O sofismo talvez seja o grande modelo de filosofia que pegou antes do Sócrates, mas vem o Sócrates, vem o Platão, e esses caras começam a combater esse tipo de pensamento. E eles vêm com a ideia de que existe uma natureza universal do ser humano e eles tentaram criar um modelo e encaixar as pessoas dentro desse modelo. Tá? Depois, esse slide aqui está em PDF e imediatamente depois da aula eu vou disponibilizar ele para ti. Pessoal, vocês estão bem quietos, assim, tá dando para entender? Estou falando muito rápido. Sábado de manhã. Tá dando pra entender, sim. Estão com sono? Um pouco. Sabadinho? Eu fui dormir às 3 da manhã, cara. Estou assim. Eu fiquei organizando umas coisas, olhei um filmezinho com a família aqui. E aí, quando eu vi, 3 horas, eu vou acordar amanhã. Então, eu estou com um pouquinho de sono. Vamos lá. Tá? Bom, agora sim, o que eu te falei, eu adiantei o slide para ti. Os filósofos clássicos criticaram fortemente o sofismo. Tá? Para eles, isso não era a verdade. Como é que pode existir muitas verdades e como é que pode existir a verdade de cada um? Eles tinham muito essa dificuldade. Tá? Se um fato pode ser percebido de formas diferentes, como identificar qual é a verdade? Tá? E aí, lembra qual é a resposta dos sofistas? Senso comum. E aí, cara, olha só que legal. A semana passada a gente falou um pouquinho de sociologia e eu te falei do fato social, né, cara? Então, o fato social acabou resgatando a ideia de senso comum, certos valores e certos padrões que são adotados numa sociedade. Bom, para os sofistas, a resposta estaria na busca de um consenso e a verdade seria um mero pacto social. Eles estão antecipando a sociologia do século XIX e óbvio que eles nem sabem disso, tá? Então, isso aqui que eu te dei até agora
é o feijão com arroz do sofismo. Aparece mais em Enem, mas o vestibular também pode te trazer alguma coisa também. A prova de história, afinal, isso aí acaba entrando dentro, embora seja um conhecimento específico, isso aí acaba entrando dentro de história da Grécia. O ESP, eu não me lembro, não consigo me lembrar que faculdade é essa, mas acompanha comigo ali. Tá? A construção da história requereu lutas contra as dificuldades naturais e grande capacidade de invenção. Lembra que eu te falei? Uma questão tem enunciado, questão e opções. Tá? Muitas reflexões filosóficas foram importantes para pensar a condição da cultura. Os sofistas contribuíram com essas reflexões quando? Então, a questão aqui é essa última frase, e antes disso é enunciado, está tudo misturado no mesmo parágrafo. Vamos ler as opções. Defenderam a relatividade, mostrando as impossibilidades para se chegar à verdade universal. B. Ampliaram as dimensões da filosofia platônica, afirmando a força do idealismo estético para a arte. A gente não viu eles falarem nada de arte, a gente não entrou em Platão. Confirmaram as teorias políticas de Sócrates, ressaltando o valor da república democrática. Os clássicos combatiam os sofistas, eu te falei. D. Seguiram os ensinamentos do cristianismo. Lembra que eu te falei? Sempre tem uma ridícula. Os caras estão no século V antes de Cristo. Se tu estudou um pouquinho, tu vai saber que isso aí está totalmente fora de contexto. E criticaram as ideias de Aristóteles, embora aceitassem suas reflexões sobre os fundamentos da verdade. Essa é perigosa. Tá? Se tu bobear, a gente não falou em Aristóteles, mas suas reflexões sobre os fundamentos da verdade, o professor falou que eles estão procurando a verdade desde cedo. Resposta certa, A. Defenderam a relatividade, mostrando as impossibilidades para se chegar à verdade universal. Cara, olha só, onde é que tá aqui? Se tu tá com um caderno de anotações aí na tua frente, eu gostaria que tu escrevesse só duas coisas, tá? Escreve aí o título, sofismo ou pensamento sofista, e aí essa aqui é a chave. Relativismo e subjetivismo. Tá? Se tu entende o significado dessas palavras e se tu vai ter memória para ligar isso ao sofismo, tu já tem boas condições de matar uma questão. Tá legal? Anota aí, então. Sofismo, e aí tu bota relativismo e subjetivismo. E aí, olha aqui, cara, essa aqui, a letra tá mais pequenininha. Eu vou tentar ampliar aqui, cara. Tá, ficou melhor, né? Leia o texto a seguir sobre o conhecimento filosófico. O século de Péricles, 5 a.C., constitui o período áureo da cultura grega, quando a democrática Atenas desenvolve intensa vida cultural e artística. No âmbito da especulação filosófica, os sofistas vivem nessa época, e alguns deles são interlocutores de Sócrates. Pô, o que é um interlocutor de Sócrates, cara? São caras que estão começando a enveredar pelo caminho do que o Sócrates falou, embora eu te falei que o Sócrates combate o sofismo. Bom, aí uma dica que eu não te falei em aula, tá? Sempre lê a referência. Aqui, nesse caso, não. Introdução à filosofia, São Paulo, moderna, adaptado. Mas, muitas vezes, numa prova, principalmente no Enem, que tem a questão mais misturada e mais confusa, lendo o que é o título do livro ou o artigo, tu já tem uma pista, pelo menos, de para onde o texto vai. Tá? Então, nunca deixa de ler a referência. Tá legal? Bom, primeiro foi o enunciado, agora a questão. O texto sinaliza a significância do pensamento grego nesse período de intensa revolução cultural. Os sofistas entram em cena com o uso da especulação racional na tentativa de compreender a realidade que se manifesta aos homens.
Os sofistas tinham como primazia. Tá? Uma coisa que eu te falei na aula passada, os sofistas entram nessa vibe de tentar racionalizar as respostas às coisas. Eles também estão se distanciando do mito. Tá? Embora eles estão especulando, eles estão trazendo mil possibilidades, mas eles são pré-socráticos porque eles estão começando a se desvincular das respostas religiosas ou das respostas que estão nos deuses. Tá? Bom, então, olha aqui a pergunta. Os sofistas tinham como primazia A, a especulação sobre a natureza, B, a reflexão sobre a religião, C, o valor da teoria em detrimento da prática, D, o enfoque sobre o pensamento mítico e sua verdade, E, a persuasão e o exercício da função política que dependiam do bom uso da palavra. Cara, essa aí eu vou deixar um tempinho para tu tentar responder. Precisa ler ela de novo? Vou esperar um pouquinho, tá? Vou esperar uns 30 segundos. Vamos ver até que hora vai essa aula. Eu iria na D ou na E. Uma delas. Na D de dado? Ou a E. Então deixa eu olhar o horário para eu ter certeza até que hora vai essa aula. Resposta certa, E. Tá? A persuasão e o exercício da função política que dependiam do bom uso da palavra. O enfoque sobre o pensamento mítico. O pensamento mítico é pensamento religioso. É justamente aquilo do qual eles estão tentando se desvincular. Tá bom? Com isso, cara, terminamos os sofistas. Agora, deixa eu tirar o compartilhamento. A gente vai falar de um cara muito legal e que tem uma história muito, muito interessante. Sócrates aí, nada mais, nada menos do que considerado o primeiro filósofo. Tá? Tanto que, já falei, tá óbvio, né, cara? Os caras que vêm antes deles são considerados pré-socráticos. Tá? Bom, vamos lá. Algumas coisas sobre a vida do Sócrates, né? Ele era filho de um escultor e filho de uma parteira. Outra curiosidade sobre ele é que ele lutou na Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso é aquela guerra que aconteceu depois da invasão, da tentativa de invasão persa na Península Ibérica, Ibérica não, na Península Balcânica, tá? Que foi Esparta contra Atenas. Elas vão aumentando o seu grau de influência. Atenas cria a Liga de Delos, Esparta vê que isso pode ser perigoso e cria a Liga do Peloponeso, e isso faz afluir dinheiro e essas cidades se fortalecem. Tá? E aí, daqui a um pouco, não vai sobrar outra coisa senão elas entrarem em conflito uma com a outra. Ele tinha por método o questionamento. Ele fazia perguntas incômodas e desafiadoras. Ele não insistia em convencer as pessoas. Ele ia perguntando. Tá? E com essas perguntas, a ideia é que ele levava as pessoas a enxergarem as suas contradições e se darem conta dos seus erros. Eu fico imaginando um Sócrates tentando fazer hoje isso, na época da polarização, e na época em que as pessoas estão muito mais com muito mais certezas das suas ignorâncias do que qualquer coisa. Eu acho que o Sócrates hoje não ia conseguir fazer muita coisa. De qualquer maneira, o Sócrates não escreveu nada. A gente não tem nada escrito sobre ele, e tudo que se sabe sobre ele foi escrito pelos seus discípulos. Aliás, o seu discípulo mais famoso é o Platão. Tá? O Platão tem textos em que ele coloca a filosofia socrática, e uma das coisas que os estudiosos tentam fazer é distinguir no texto o que realmente era do Sócrates, o que é do Platão
e o que o Platão está interpretando sobre o pensamento de Sócrates. Se isso estaria certo, ou se estaria errado, ou se ele estaria dando alguma interpretação, alguma tônica sobre isso. Tá? Então, Platão é a fonte mais segura sobre ele. O fato é que o Sócrates incomodou muito. Tá? Ele começou a gerar um constrangimento geral na cidade e ele começou a apontar os erros e as contradições das pessoas, inclusive dos governantes. Tá? Vai ser um momento em que ele vai ser preso, vai ser processado. Atenas tinha lá o seu Alexandre de Moraes, não estou brincando, tá? Mas os poderes prenderam ele e ele foi preso e condenado à morte. As acusações principais é que ele corrompeu a juventude ateniense e ele negou os deuses. Tá? Provavelmente ele não fez nada disso, provavelmente ele chegou a uma fama tal que quando ele andava na rua, sempre tinha uma multidão caminhando com ele. As pessoas queriam parar e queriam ver as coisas que ele tinha para dizer e como ele trabalhava apontando as contradições das pessoas. Tá? Bom, uma das coisas que o Sócrates fez, e com muita ênfase, foi criticar os sofistas. Tá? Para ele, ele procurava o rigor dos conceitos, ele procurava um modelo que se enquadrasse nas coisas. Então, coisas como verdade, justiça, sabedoria, apesar daquela máxima do Sócrates, né, só sei que nada sei, para ele, verdade era uma só. Justiça era uma só. Essas coisas não podiam ser relativizadas. Tá? Até porque o Sócrates buscava um conhecimento que levava à virtude. Tá? Hoje, a gente tem a premissa que inteligência não tem nada a ver com caráter. Sabedoria, conhecimento, não torna necessariamente uma pessoa boa ou má. Para o Sócrates, tornava. Tá? Para o Sócrates, o verdadeiro caminho de encontrar a virtude, de se tornar uma boa pessoa, era buscar a sabedoria, aprimorar a sabedoria. E tu sabe que filosofia significa amor ao conhecimento, né? Amigos da verdade, uma coisa assim, em grego. Tá? Então, o Sócrates tinha muita dificuldade em entender esse relativismo dos sofistas. Como o Enem e o vestibular vão te dar uma imagem para te analisar, olha essa. Tá? Esse quadro aí é a morte de Sócrates. Ele foi condenado a tomar veneno, ele não foi executado, e deram para ele a chance de se suicidar. E aí, obviamente, na hora do suicídio, ele está dando um discurso ali. Eu queria saber quem pintou esse quadro. Pela tinta, provavelmente é um quadro renascentista. Mas agora eu não sei quem pintou esse quadro. Se alguém quiser pesquisar aí e me ajudar, tá? Então, vou voltar aqui. Bom, o Sócrates achava que os sofistas, na verdade, eram ignorantes porque se consideravam sábios. Óbvio, né, cara? O Sócrates é o cara do só sei que nada sei. Tem uma história que alguém foi ao oráculo de Delfos. Tá? Os oráculos eram lugares sagrados que tinham pessoas lá inspiradas por deuses e as pessoas iam lá fazer perguntas aos deuses. Eles levavam contribuições para os monges que viviam lá, tá? E os monges, em contato com os deuses, perguntavam o que a pessoa queria e traziam a interpretação dos deuses. E na Grécia, um desses oráculos mais famosos era o oráculo de Delfos. Tá? Tanto que no início do filme 300 aparece lá o Leônidas indo até o oráculo e perguntando se vai haver guerra, se a Grécia vai ganhar ou não. Tá? E tem uma história que alguém teria ido ao oráculo de Delfos e perguntou: quem é o homem mais sábio da Grécia? E na batata o oráculo respondeu: é Sócrates. Tá? E o Sócrates ficou muito surpreso quando disse isso, e daí ele teria dito: só sei que nada sei. A única coisa que eu sei, a única coisa que eu tenho certeza é que eu não sei nada.
E é humildade demais a parte dele, provavelmente ele sabia que ele sabia muita coisa, mas quando ele dizia isso, ele estava querendo falar sobre a certeza das coisas. E logo ele que procurava verdades absolutas, tá? Os sofistas se consideravam sábios, mas na verdade isso seria uma ignorância sob disfarce da sabedoria. Para o Sócrates, ensinar as técnicas de oratória não significava ensinar a verdadeira reflexão, ensinar os alunos a pensar. Só ensinava eles a serem papagaios que replicavam fórmulas de oratória, tá? E acabavam, na verdade, não entendendo o que era o verdadeiro conhecimento. Tem uma história muito legal, e eu não vou saber nomes de quem fez isso, se tu pesquisar, tá? Tem um aluno que contratou um desses mestres de oratória e fez todo um curso lá, um programa de aulas para aprender a falar. E na última aula, o aluno disse assim: olha, eu agora eu vou te convencer a não pagar, a não te dar o teu pagamento, tá? Porque, mas por quê? Foi combinado, tu ia fazer tantas aulas e tu ia me pagar. É, mas se eu não conseguir te convencer a me fazer de graça, quer dizer que eu não tenho boa oratória, eu não tenho boa retórica, então tu não me ensinou bem. Ele botou o professor numa saia justa, que se o professor tentasse convencer ele a pagar, significava que o professor não teria ensinado bem ele e não seria merecedor do pagamento da mesma forma que ele queria não pagar, tá? De qualquer maneira, para o Sócrates aí, guarda a última frase, que ela é chave. Ah, escreve no teu caderno. Sócrates, e, por favor, escreve essa frase. Puxa uma seta, o sofismo não conduz à virtude. Tá? Vamos lá. Tu me dá 1 minuto, eu vou ali encher a minha água, tá? E tu já viu que eu falo bastante e eu tenho que ter água. Acabou aqui, tá legal? Só um pouquinho e já volto. Voltei, tá todo mundo aí? Tem 9 pessoas na sala. Tá? Então, a última coisa que nós vimos foi o sofismo não conduz à virtude. Deixa eu... Vou lá, então. Agora, vamos falar do método socrático. Tá? Como eu te falei, ele não ensinava nada e ele não escrevia nada. O método dele era conversar. Ele andava pelas ruas conversando. Eu acho que o Platão abriu uma escola de filosofia, eu acho que o Sócrates abriu também. Ele questionava, tá? Primeiro, ele ouvia o que tu tinha para dizer. E aí ele começava a te fazer perguntas. Cara, sabe onde é que a gente pode buscar um exemplo disso? Sabe quem é que está usando o método socrático? É uma maneira sacana, eu acredito, mas esses YouTubers que entram no meio de manifestações. Tu já deve ter visto, tá? Esses YouTubers que entram no meio de manifestações da esquerda, principalmente das manifestações da esquerda, o pessoal da esquerda eu não vejo fazer isso com o pessoal da direita. Mas tem
esses YouTubers, tá? Um cara que fazia isso direto, cara. Não vou fazer propaganda dele. Eu acho que ele era muito mal intencionado no que na maneira como ele fazia isso, que é o Mamãe Falei. Alguém já viu alguns vídeos do Mamãe Falei antes dele ser deputado? Tá? Ele entrava no meio de uma manifestação de esquerda e ouvia, por que que tu tá aqui? Qual é o motivo que tu tá aqui? Aí a pessoa dizia alguma coisa e ele começava a perguntar pontualmente, como se ele soubesse tudo. Na verdade, ele tinha feito uma boa pesquisa antes de ir ali, tá? E ele perguntava, mas qual é o conceito disso? O que que significa isso? Tu sabe quanto o Brasil aplica nisso? E ele acabava desmontando o argumento da pessoa, tá? E é parte da cultura do brasileiro não se informar bem das coisas, então era muito fácil para ele tentar demonstrar uma contradição que ele atribuía à esquerda, mas que na verdade faz parte da cultura do brasileiro, tá? E quando ele faz isso, ele está sendo socrático. Ele questionava os argumentos, as respostas geram novos questionamentos e assim ele evidencia as contradições ou carência de fundamento. E aí, isso virou um modelo, e até hoje, cara, tem uns que apanham de vez em quando, assim, que eles vão no meio das manifestações ou entram nas universidades e acabam apanhando das pessoas porque estão fazendo isso, tá? De qualquer maneira, o conhecimento verdadeiro, a verdade para o Sócrates tinha que ser buscada através de uma investigação profunda. Conhecer o mundo real. O Sócrates está interessado na realidade empírica e aí, depois tem um quadro, né, cara, que é o Platão apontando para cima e o Sócrates apontando para baixo. O Sócrates está tentando encontrar o mundo real, tá? E o mundo real ele vai buscar pelo meio da dialética, o diálogo, tá? Eu vou te mostrar. Até aqui tudo bem? Eu liguei tudo direitinho, o microfone, vocês estão me ouvindo? Acorda, pessoal, Tá tá? tudo certo. O método socrático ele tem duas partes: a ironia e a maiêutica. Pelo menos guarda isso, tá? A ironia socrática ela guarda muito do que a gente entende por ironia hoje, tá? Ele se colocava como ignorante quando ele está perguntando para uma pessoa, mas o que que é aí? Quando ele ouve os argumentos da pessoa e ele começa a jogar perguntas para tentar desmontar o argumento da pessoa, ele está se fazendo de ignorante. Ele está se colocando numa posição de quem sabe menos do que a pessoa sabe. Isso é a ironia, tá? Então aí, olha o que está escrito ali. A ironia socrática, apontar contradições do interlocutor, dissimulação. Ironia significaria dissimulação. Sócrates coloca-se como ignorante. Eu gostaria que tu escrevesse no teu caderno método socrático e ironia e maiêutica. Tá? Maiêutica é um termo que vem da profissão da mãe dele, tá? Olha aqui, ó, fazer partos de ideias. Eu te falei que a mãe dele era parteira, tá? Bom, aí vem a maiêutica, conduzir através de perguntas, tá? Conduzir o interlocutor ao conhecimento, tá? E isso é a técnica da maiêutica. Conhece-te a ti mesmo. Ele expor uma tese, expor uma ideia, a tese, a antítese, questionar essa ideia e chegar a uma conclusão, a síntese. Isso é uma coisa que, dependendo do curso que tu vai entrar, tu vai trabalhar bastante, tá? Em história, cara, o professor colocava isso nas cadeiras de teoria. As cadeiras de teoria da história eram aquelas cadeiras que tu entrava e no início tu saía sem entender nada. E até hoje, os caras que complicam bastante, tá? Então, o que que é a tese? Vamos criar uma antítese e, por final disso tudo, nós vamos tirar uma síntese, tá? Vamos lá. Ainda o método socrático. Perguntas inoportunas, embaraçosas, afiadas. Olha aqui, ó. Alguns exemplos. Ser enganador corresponde a ser imoral, tá? Com isso, ele ia demonstrando que as pessoas, na verdade, não sabiam o que elas pensavam que sabiam. Tá? Ele tirava a pessoa da sua zona de conforto. E realmente, quando tu não está interessado na verdade, mas tu está interessado na tua zona de conforto, tu não questiona as tuas próprias ideias. Já parou para pensar que são poucas as pessoas que têm predisposição
a questionar as suas próprias verdades? Qual foi o momento em que tu te deparou com uma coisa que era sólida para ti e tu viu que, de repente, tu viu que aquilo podia ser desmontado e que talvez não fosse assim? E é desconfortável, porque tu te agarra nas tuas ideias e nas tuas verdades, tá? Alguns princípios de Sócrates, eu já te falei isso em slides anteriores. O conhecimento verdadeiro leva à virtude, tá? Tornar-se bom e agir pelo bem. Para o Sócrates, todo ato imoral estava fundado na ignorância. Então, ele tinha aquela ingenuidade que eu falei, que uma pessoa, quando era ruim, uma pessoa, quando cometia imoralidades, ela estava fazendo isso porque ela não tinha conhecimento. Se ela não tinha conhecimento, ela estava carente de virtude. Tá? A consciência entre pensar e agir é a síntese do pensamento socrático. Tá legal? A consciência entre pensar e agir. E aí, quando tu realmente leva isso, tu não pode agir diferente do que tu pensa. E olha só, na nossa sociedade hoje, na sociedade das máscaras sociais, na sociedade da hipocrisia, na sociedade da mentira como prática social, a gente já é construído desde pequenininho para agir diferente do que pensa. Tu até tem o teu pensamento, e em muitos momentos tu age de acordo com ele. Mas para sobreviver no ambiente corporativo, para tu sobreviver na selva que é a hipocrisia social, tu acaba te desvinculando o teu agir do teu pensar. Já parou para pensar nisso, cara? Tá? Há poucos dias o Donald Trump estava sendo julgado, tá? Eu não sei se tu acompanhou essa notícia, e um cara lá na frente do tribunal tocou fogo no seu próprio corpo. Tu viu isso? Então, quais as opções? Ou esse cara era louco, era um louco verdadeiramente fanático pelo Donald Trump, tá? Ou então ele não conseguia viver da maneira diferente do que ele pensava. E eles estarem fazendo aquilo com Donald Trump era uma contradição tão grande que a única saída que ele achou foi atentar contra o próprio bem-estar, tá? Pelo menos é uma reflexão interessante de fazer, que pode, claro que aquele cara pode ser um maluco completo, mas quando uma pessoa comete um ato desses, é porque ela não está conseguindo agir diferente do que ela pensa. O mundo não está permitindo que ela tenha ações de acordo com o que ela pensa, tá? Olha aí, a vida só vale a pena quando pensamos no que estamos fazendo. Viver sem pensar era uma coisa, para o Sócrates, era muito grave. Quem fazia isso para ele estava condenado a ser chamado de gado, palavra tão comum nas manifestações políticas de hoje, tá? Vamos lá, olha aí. Até aqui tudo bem, cara? Vocês acham que foi claro? Alguém ficou com alguma dúvida? Sem dúvida. Tá? Vou botar, prometi a aula passada, não fiz. Vou botar exercícios sobre pré-socráticos, sofistas e Sócrates para vocês. Tá? Olha aqui, Universidade Federal de Pernambuco. Os gregos construíram reflexões interessantes para a formação do pensamento ocidental, contribuindo para compreender o mundo e sua complexidade. Sócrates, um dos seus filósofos mais conhecidos, essa é a pergunta, defendeu a existência da democracia e a organização de uma Assembleia Popular para definir o governo ateniense? Não falamos sobre isso. Polemizou com os filósofos sofistas, opa, que defendiam princípios religiosos diferentes dos princípios gregos? Teve muitas das suas teorias incorporadas ao pensamento idealista de Platão, outro grande pensador grego. Foi contra as reformas políticas defendidas por Aristóteles, por era favorável à existência de um governo democrático? Propagou a necessidade do fortalecimento militar de Atenas para evitar os ataques dos inimigos asiáticos. Tu quer arriscar? Quer que dê um tempinho para te pensar? Acho que Respo... é a C. Qual? C. Resposta certa, C. Tá?
Vamos lá. Próxima. Unicentro. Sobre o filósofo Sócrates, considere as afirmativas abaixo e assinale o que for incorreto. Sócrates, ao criticar o saber dogmático, não quis com isso dizer que ele próprio é detentor de um saber. Despertava as consciências adormecidas não como um farol que ilumina, mas afirmava que o caminho novo deve ser construído pela discussão e pela busca das soluções. B. Sócrates foi considerado subversivo, pois desnorteou e perturbou a ordem vigente, o que incomodou os poderosos de Atenas. Opa! C. Embora Sócrates tenha difundido o método da maiêutica e da ironia, ele não foi ele autor dessa metodologia, mas sim seu discípulo Platão. D. A Sócrates atribui-se a máxima só sei que nada sei. E. A ironia, método utilizado por Sócrates, consistia em perguntar simulando não saber. Desse modo, o interlocutor expõe sua opinião, a qual Sócrates contrapõe argumentos que o fazem perceber a ilusão do conhecimento. Olha aqui, ó. Assinale o que for incorreto. Tá? Te dá um tempinho. E acho que está razoavelmente fácil. Resposta incorreta é a C de cavalo. Tá? Na verdade, ó, ele foi autor da ironia e da maiêutica, e não seu discípulo Platão. Tá legal, pessoal? Pessoal, por hoje era isso. Ah, não, tem mais. Não. Por hoje era isso. Obrigado. Esse slide agora, imediatamente, eu vou botar no grupo. Alguém não está no meu grupo? De Whats? Eu mando para o cursinho também, tá? E aí vai Eu acho chegar, que eu não sabia. tá bom? Bom final de semana. Quem tiver segunda, a gente se vê. Ou a gente se vê de noite, tá? Tchau, Tchau, senhor. pessoal. Tchau, Sorbo. Bom final de semana. Bom final de semana.